Então, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, a gente está de novo batendo na sua porta. É uma insistência para que você possa cada vez mais estar de prontidão para acolher a palavra de Deus e ver Jesus Cristo como uma oportunidade de salvação na sua vida, tá? Por isso, de novo, nessa sexta-feira, estamos de novo levando a você esta mensagem de esperança, de fé e de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As leituras que vamos ouvir hoje, elas são interessantíssimas. A primeira leitura é do livro de Eclesiastes, tá? O capítulo 3, versículo de 1 a 11. É muito linda essa leitura. É interessante essa leitura. É aquela que é costume de se falar que tudo neste mundo tem o seu tempo. O nosso amado Padre Zezinho canta muito bem. É uma canção que trata-se deste texto bíblico. Cada coisa neste mundo tem seu tempo, seu momento e a sua hora. Também nossa amada irmã Teresa também canta um cântico refletindo este texto bíblico também. Isso é muito bonito, graças a Deus. Quando diz assim: há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Eu agora estou aqui falando para vocês, tá? Então foi um momento oportuno que Deus me deu, me colocou para que eu pudesse chegar até vocês com uma mensagem de esperança, de salvação, com uma luz que pudesse iluminar seus passos, tá? Para que você possa de fato viver na dimensão de filho e filha de Deus, que isso é muito interessante. Então está dizendo que, olha os tempos de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher e plantar, tempo de matar e tempo de salvar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras, é claro, e tempo de as amontoar, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de esbanjar, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz, viu? Você está em qual desses tempos, meu irmão? Está no tempo de paz? Está no tempo da colheita? Está no tempo de plantar? Está no tempo de abrir o coração para acolher o que Deus tem a lhe dizer? E está lhe dizendo que Ele precisa de você. Ele precisa da sua contribuição, Ele precisa da sua participação, Ele precisa da sua ajuda como missionário, como missionária. Ele precisa que você entenda que Ele lhe ama, tá? E aí a palavra continua dizendo: que proveito tira o trabalhador de seu esforço, tá? E ele termina: observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupassem. As coisas que Ele fez são todas boas no tempo oportuno. Neste momento, eu estou no tempo oportuno. Oportuno de quê? De transmitir uma mensagem para vocês. Deus me propôs e eu aceitei. Quantas e quantas vezes no tempo oportuno de Deus você foge? Tinha que ir à igreja participar daquele encontro, mas você foi para outra coisa que não tinha nada a ver. Tinha que ir para aquele ciclo de oração, mas você fingiu que tinha uma coisa para fazer mais importante. Nada é mais importante do que Deus. Ou então você até foi convidado para dar um testemunho em determinado lugar e você fugiu, se achou incapaz, não acreditou na mensagem, na palavra. Entenderam como é? Além disso, Ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Ele está nesse intervalo entre o princípio e o fim, tentando buscar esse conhecimento de Deus. Mas para isso é preciso ter uma espiritualidade, uma mística profunda e se colocar nas mãos dele, dizendo a ele: Senhor, eis-me aqui. Mas o mistério de Deus, tá? É muito profundo, e nós, como seres humanos, somos incapazes de compreender e compreendê-lo. O certo mesmo é a gente acreditar que Ele está conosco e que vamos conseguir realmente entender pela fé. O que vamos entender é o suficiente para a gente poder sentir Deus falando ao nosso coração. O salmo de hoje, meu irmão e minha irmã, é o Salmo 143. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, tá? E tem uma pergunta que faz o salmista: que é o homem, Senhor, para vós? Porque dele cuidais tanto assim, e no Filho do Homem pensais?
como o sopro de vento é o homem. Os seus dias são sombra que passa. O salmista pergunta e ao mesmo tempo responde. E a resposta não é tão agradável assim. Como o sopro de vento é o homem. E os seus dias são como sombra que passa. É rápido. Se você não souber viver na graça de Deus, no caminho de Deus, na igreja de Deus, enquanto você está com força, coragem, saúde e vai deixando para depois, aí vai ser difícil. Vejam aqueles que apenas querem que seus filhos sejam batizados ou apenas querem ser padrinhos que não participam da igreja. Essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de corresponder à vivência da palavra na igreja, porque eles não têm tempo para ir à igreja e quando se fala da formação para isso, eles fogem, eles não querem estar presente. Por quê? Porque é coisa de Deus e parece que deixa eles incomodados demais. Mas se fossem as coisas do mundo, eles iam achar o tempo muito. A outra questão é sobre os padrinhos que muitas das vezes estão há anos amigados. E a igreja, como diz a palavra de Deus também, o homem que arruma uma mulher, ele se junta a uma mulher, deveria casar para ser este compromisso de amor e fidelidade. Quando a gente diz a ele que a igreja fala isso, eles não querem obedecer. E aí querem assumir o compromisso de ser padrinho de um inocente, tanto padrinho como pai, mas não são capazes de fazer primeiro o seu próprio compromisso com Deus. É um antitestemunho, meu irmão. O primeiro testemunho é eles assumirem. Realmente, Senhor, realmente, Padre, nós estamos em falha, estamos em dívida com Deus, com a igreja. Vamos primeiro resolver o nosso problema, porque o Senhor não nos quer assim. Portanto, depois que resolver o nosso problema, é que nós vamos assumir este compromisso, porque é muito sério. É como a criança é inocente, mas muitas das vezes eles relaxam, não estão nem ainda, querem achar uma saída, inventam coisas até. Mas é porque falta fé, porque falta perseverança, porque falta o conhecimento de Deus, porque falta a participação. Como ele não tem nem a fé, nem a participação, nem o conhecimento, eles banalizam. Portanto, banalizar quer dizer, eles não valorizam o conhecimento de Deus, por isso eles não buscam e não querem buscar, mas querem ser padrinho, mas querem que seus filhos sejam batizados. Que tristeza! O inocente merece muito mais, merece mais amor, merece mais respeito, mais cuidado, mais ele, para poder viver a sua fé, meu irmão. Você já pensou nisso? Vocês que às vezes querem ser padrinhos ou querem que vocês sejam batizados? Se você ainda não pensou, reflita a partir de hoje, a partir dessas palavras que eu estou transmitindo a vocês através do YouTube, tá? Pense! Precisa você também primeiro selar o seu compromisso com Deus e com a igreja que lhe acolhe e lhe faz filho de Deus pelo batismo. Entenderam? O evangelho de hoje também é muito interessante, é de Lucas, no capítulo 9, do versículo 18 a 22. O que é que Jesus fez? Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus faz para eles uma pergunta: mas quem diz o povo que eu sou? Veja só, Jesus quer saber se a partir da experiência vivida as pessoas são capazes de ter compreendido Jesus em sua vida, conhecido Jesus na sua vida, mas estavam orando, mesmo em oração não tinham ainda feito discernimento para saber de fato quem é Jesus. Então tal que ele está numa região também de pagãos, que é muito difícil, por isso vemos respostas assim fora do comum. Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Ninguém estava ou ficou na mesma linha, cada um tinha um pensamento. O que é isso? Quando não se tem uma caminhada com Cristo, quando não se vive, tem uma experiência com Cristo, não se pode ter um conhecimento. E quem não faz a experiência e não caminha com Cristo, não sabe quem é Cristo. Pode ouvir falar, pode falar o nome dele, mas não consegue definir, porque é uma questão de vivência, meu irmão. É preciso que Jesus se vire para os apóstolos e pergunta para eles também, tá? E vocês, quem dizeis que eu sou? Quem vai responder? É Pedro que vai responder. Interessante. O Cristo, Filho de Deus, tá? Pedro respondeu, o Cristo, Filho de Deus. Ele, por que ele respondeu? Tem uma caminhada, tem uma vivência, tem uma experiência. Vejo que muitas das vezes as pessoas vão à igreja
mas não conseguem se concentrar no essencial da missa, que é a consagração da Eucaristia. Por quê? Porque não tem a experiência, não tem a vivência, não conhece. E uma vez que não consegue fazer isso, o resultado termina ficando em outras partes, mas no essencial, que é a Eucaristia e a mesa da palavra, as pessoas não se conectam. E uma vez desconectados, se cansam, acham que o tempo para naquela hora e, portanto, já querem ir embora, mas não termina, porque não tem a vivência, entenderam? Então, meus irmãos, mais vezes os evangelhos falam de Jesus orando sozinho em lugares desertos. Nessa passagem, porém, os discípulos estavam com ele, não apenas presentes no mesmo lugar, mas certamente também orando. Estavam conectados, meu irmão. Quando a igreja está toda conectada, o Espírito soprando, todos terão um só sentimento, um só coração, um só pensamento. Isso é muito lindo. E podemos imaginar que Jesus nos ensinava a orar, a estar na presença do Pai, falando-lhe e ouvindo. Na oração, aprendiam a conhecer Jesus, como vemos na resposta de Pedro. Só se conhece Jesus pela oração, pela vivência, meu irmão. E Pedro deu uma resposta exata. Em qualquer vocação ou missão é indispensável a oração, pois aí descobrimos a vontade de Deus. Se você quiser alcançar uma graça, mas não conhece Deus, não sabe qual é a sua vontade, não vai viver em Deus, não vai conseguir alcançar a graça. É a experiência, é a espiritualidade, é a vivência e a participação também. Tá? Precisamos viver nessa dimensão. Aqui eu já vou encerrando, deixando a minha bênção a vocês, pedindo ao Senhor que continue derramando muitas bênçãos no seu coração e agradecendo a você, paroquiano da nossa paróquia Santa Luzia, Terra Bela, Buriticucu, pelo seu dízimo, pela sua oferta, e com certeza cada vez mais você vai partilhar isso, porque você sabe que assim como a palavra de Deus é partilhada, você também partilha os seus bens para que essa igreja possa se manter e viver realmente unidas na fé. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.